E eu quero falar hoje sobre o capítulo 3 da carta aos Romanos. Mude de atitude. Eu não sei o que você precisa mudar, mas eu preciso mudar. Aliás, nós temos que mudar a cada dia. Tem gente que muda para pior, né? Consegue ficar pior do que era. Mas a gente tem que mudar para melhor. É uma questão de atitude. Se você quer continuar tendo a marca de Cristo na tua vida, você precisa mudar de atitude, como nós temos visto nas mensagens pregadas nesta carta tão rica de Paulo aos Romanos. Nós que somos conhecedores da palavra, se não cumprirmos a palavra, Paulo, se estivesse aqui hoje, estaria dizendo: olha, quem não é evangélico está melhor do que vocês, porque não conhecem, e mesmo assim procuram fazer a vontade de Cristo, enquanto vocês que são conhecedores não estão tão preocupados assim. E eu quero que você abra no capítulo 3 da carta aos Romanos, e eu vou ler um trecho para você, o capítulo 3 da carta aos Romanos. Diz assim: mas se é assim, que diferença faz ser judeu ou não? Ser ensinado nos caminhos de Deus ou não? Na verdade, faz muita diferença, mas não como muitos pensam. Para começar, lembrem-se de que os judeus foram incumbidos de escrever e transmitir as revelações de Deus, as Escrituras Sagradas. E como fica a situação dos judeus que abandonaram esta posição? Deus não os abandonou. Você pensa que sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isso. Deus mantém sua palavra. Ainda que o mundo inteiro minta descaradamente, as Escrituras continuam dizendo o mesmo. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição do homem não intimidará Deus. Eu tenho estado cada vez mais impactado com a sabedoria de Paulo. E aí, meu amado, se você não se detém na palavra, porque as pessoas não têm se detido na palavra, e elas ainda dão a desculpa de que não tem tempo. Eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia. E eu quero provar para você que não é falta de tempo. É falta de compromisso com a palavra, porque as redes sociais, elas vão te denunciar diante de Jesus o tempo que você gastou. As redes sociais serão testemunhas contra você, de que você teve tempo. E a Bíblia, se você não lê, já é um crime. Mas se você lê superficialmente, você não vai conseguir penetrar naquilo que estava na mente de Jesus, na mente de Paulo e de tantos outros que estão nas Escrituras. Esse texto bíblico inspirou os reformadores, porque eles começaram a examinar as Escrituras e, em particular, esta carta de Paulo aos Romanos. E chegaram à conclusão de que, de fato, os textos de Paulo são muito complexos. Mas por que os textos são complexos?
Não é sem propósito. O propósito de nos obrigar a examinar. Examinai as Escrituras. Examinar não é ler, não, hein? Examinar é se aprofundar. Mas você está entendendo o que eu quero dizer com examinar? Examinai as Escrituras. Examinai, examinai com profundidade. O objetivo da complexidade do texto é nos fazer examinar. Agora, olha que Paulo está escrevendo no primeiro século, quando mais de 90% da população era analfabeta. E a gente vê o altruísmo, a gente vê a visão daqueles reformadores, porque eles agora, cientes de que o povo precisava examinar, para examinar, o povo precisava estudar. Para estudar, o povo precisava ter acesso à escola, não tinha escolas. Logo no início da reforma, o povo precisava aprender a ler, e não era com outro objetivo, era para ler a Bíblia, era para ler as Escrituras. E por esta razão, Calvino encabeçou aquela iniciativa de começarem na Suíça a primeira escola pública para dar acesso às pessoas que não tinham acesso à educação. Não é à toa que os missionários passaram a levar a mensagem transformadora de Cristo, mas ao mesmo tempo levar o ensino, levar a educação. Por esta razão, os reformadores entenderam que precisavam de pessoas capazes para instruir o povo, e instruir com profundidade. É a Escritura. Enquanto nos dias de hoje, o povo já nem carrega mais as Escrituras. O povo já não lê mais as Escrituras. Examinai as Escrituras. A Bíblia é difícil, mas ela é decifrável. Ela é decifrável. Sabe por quê, querido? Porque aqui está Jesus. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é uma palavra viva. E o Espírito Santo, que revelou aos profetas o que deviam escrever, ele ainda hoje continua a nos iluminar para entender o que está na palavra. E eu gostaria de te desafiar a isso, não a ler a Bíblia para cumprir uma obrigação ou um ritual, mas ler a Bíblia para procurar Deus na sua palavra, para procurar ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Você vai encontrar Deus na palavra, você vai encontrar Jesus na palavra, você vai encontrar o Espírito Santo na palavra. Nós precisamos ser o povo da palavra. O apóstolo Paulo, ele principia o capítulo 3 dizendo assim: que vantagem há em ser judeu então? Alguém está lhe perguntando, ele mesmo escrevendo como alguém lhe perguntando: que vantagem há então em ser judeu, já que não vale nada a circuncisão, não vale nada guardar os ensinamentos da tradição? Não há vantagem alguma? Ele diz: há muita. Você poderia perguntar o mesmo: então, pastor, se vir à igreja, se fazer orações, se isto não significa muito, qual a vantagem então?
Paulo diz muita. Em todos os sentidos, ele está dizendo. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Os outros povos não conhecem a palavra de Deus. Eles tinham a Torá, os livros do Velho Testamento, os livros da lei. A vocês foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? Paulo está dizendo, o que importa se muitos dos judeus foram infiéis ao propósito que Deus tinha para eles? Que importa se muitos evangélicos hoje têm sido infiéis? É importante tudo que recebemos das Escrituras, tudo que recebemos do Senhor? Sim, é muito importante. A sua infidelidade, a infidelidade daqueles que não colocam em prática os ensinamentos que receberam, o conhecimento que têm, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Não. Os infiéis se responsabilizarão diante de Deus. Mas Deus não deixará de ser fiel por causa dos infiéis. E ele faz uma afirmativa: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele está fazendo uma referência àqueles que queriam continuar na frieza religiosa, cumprindo apenas os ritos e achando que a coisa estava bem a si mesmo. Paulo diz, são mentirosos, transformaram a palavra de Deus em mentira. Sejam todos esses homens mentirosos. Porque Deus continua sendo verdadeiro. A palavra dele é fiel, a palavra dele é imutável, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado, para que sejas justificado nas tuas palavras. Havia aqueles que eram da linhagem. Vocês sabem que quando os cristãos estavam em Jerusalém, Estevão pagou um preço muito alto, porque ele defendia o que Paulo está defendendo. Como consequência foi morto, mas muitos que foram dispersos de Jerusalém, eles continuaram com aquela visão de Estevão, de que agora o templo não tinha mais sentido, a guarda dos rituais da lei não tinha mais sentido, agora era viver para Jesus intensamente. E Paulo então vai dizer exatamente dentro desse contexto, são as suas afirmações que vão te justificar, ou são as suas afirmações que vão te julgar. Porque, além de tudo, eles tinham uma tese: quanto mais pecar, quanto mais errar, mais Deus será misericordioso. Mas isto nós vamos ver no capítulo 6. E Paulo vai debater contra essa ideia que prevalece nos dias de hoje, porque inclusive em muitas igrejas há pregadores, defensores desta tese. É por esta razão que a libertinagem tem invadido a muitas igrejas, que já no passado era defendida, e que Paulo a abomina, porque as pessoas fazem uma confusão entre a graça, a misericórdia de Deus,
como se fosse licença para cometer todos os absurdos que, infelizmente, a gente tem visto na vida de muitos seguidores de Jesus. Versículo 5, Paulo continua e diz: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Ele está tratando deste pensamento que eu acabei de abordar. Se a nossa injustiça, se os nossos erros, se os nossos pecados, vocês que pensam assim, que eles vão ressaltar de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, porque quanto mais pecado, mais graça, mais misericórdia, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Porque eles sabiam, pela leitura do Velho Testamento, que havia um dia para juízo. Que havia e que há um dia para julgamento, para prestação de contas. E agora como fazer então? Se Paulo está pregando sobre a graça, como ele fala aos Efésios, capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eles estavam imaginando, se é pela graça, então eu posso aprontar à vontade. E aí ele vai usar estas palavras: se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Quer dizer, se Deus aplicar o seu juízo sobre alguém, Ele está sendo injusto? Porque Ele prometeu que a salvação é pela graça? Estou usando um argumento humano. Estou falando como homem. Porque é um absurdo que essa expressão que ele usa, estou usando um argumento humano. Ele diz, em outras palavras, é um absurdo vocês estarem pensando assim. É um absurdo vocês imaginarem que foram chamados, foram lavados pelo sangue de Jesus e ainda continuam a ter prazer com as coisas deste mundo. Verso 6. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Se fosse assim, a graça dá uma permissão para todos fazerem o que acham que devem fazer, cometerem todos os absurdos. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Veja que Paulo está dialogando com você, dialogando comigo, dialogando com todos nós. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Paulo está dizendo sobre o juízo que as pessoas faziam dele, Paulo. As pessoas o julgavam. E o julgavam dizendo que ele era o responsável pela libertinagem, uma vez que ele, nas suas pregações, nos seus ensinamentos, dizia contra os ritos da lei. E então ele faz esta observação. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira, a mentira que eu tenho ensinado, que vocês dizem, ressalta a veracidade de Deus,
que Deus é amor, misericordioso, compassivo, aumentando assim a sua glória. Por que sou condenado como pecador? Porque vocês, lembrem-se que Paulo está escrevendo a uma igreja que tinha sérias suspeitas sobre ele. Porque não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos. Ele está falando sobre aqueles que levantavam falso testemunho contra ele, como se aquela liberdade para a pecaminosidade fosse um ensinamento dele. Por que não dizer como alguns caluniadores afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? E é incrível, meus amados, como essa tese é defendida até por filosofias partidárias em nosso país e fora dele. A filosofia dos homens pecadores sem Deus é esta: cometa quanto mais males que você puder, faça mais coisas erradas que você puder, porque o bem virá após você cometer todos os absurdos. Paulo está condenando esta ideia, e eu termino a mensagem de hoje com as próprias palavras de Paulo. Porque no dizer, como alguns caluniadores afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem, a condenação dos tais é merecida. Paulo está afirmando que haverá uma condenação para aqueles que tentam enganar a si mesmos. Eu posso seguir a Jesus, eu posso ser um crente e posso continuar com a minha vida como era antes. Antes de conhecer a Cristo, antes de entregar minha vida a Ele, antes de passar pelas águas do batismo. Paulo diz: os tais receberá merecida condenação, porque não é assim. É preciso que haja mudança de atitude, que haja mudança de vida. Se você quer de fato viver para Jesus, não só nesta vida, mas viver para Jesus eternamente, você precisa viver aqui completamente comprometido com Ele. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, significam que você não precisa fazer nada para a tua salvação, já foi feito por Ele. Mas você precisa ter um compromisso sério com Jesus. Você precisa ter uma nova disposição. Para ter uma nova disposição, você precisa ter uma nova atitude, de viver mais intensamente para Ele. Eu não sei se você está satisfeito com o que você tem feito. Sei que muitas pessoas não estão, e por esta razão têm me procurado, têm se apresentado, se colocado ao dispor: pastor, eu não tinha entendido, eu quero fazer o discipulado com o Senhor, eu quero estar numa célula, eu quero liderar uma célula, eu quero ajudar no berçário, eu quero ajudar com as crianças, eu quero ajudar na recepção. Meus irmãos, Deus não nos chamou para indiferença, esse mundo está perdido. Você precisa de mudar de atitude. Você precisa sair daqui entendendo: Deus não me chamou para curtir uma religiosidade como aqueles judeus queriam curtir. Para uma vida em que agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu conheço Deus, eu conheço as Escrituras, eu sou um crente. Não é bem assim. Paulo está dizendo: não é bem assim. Tudo que você conhece, tudo que você tem, é valoroso para a tua vida, mas você precisa colocar em prática.
Você precisa levar esta mensagem para aqueles que não conhecem. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos, de fato, entregar-nos a Jesus de corpo e alma e nos dispor a viver para Ele.